Quando nós somos atingidos por uma enfermidade, seja ela qual for, de que origem for, a nossa rotina muda. A gente começa a passar por exames, por consultas, todo aquele sofrimento que vem junto com o pacote da enfermidade. Agora, foi pensando nisso que eu me perguntei, que tipo de mudanças acontecem no nosso espírito e na nossa vida espiritual ao sermos atingidos por qualquer tipo de enfermidade? E é resolvendo essa questão que nós vamos falar no programa de hoje. Por isso eu quero com muita satisfação lhe dar as boas-vindas a este que é o último episódio da primeira parte do programa O Poder de Deus. O que Deus espera de nós quando adoecemos? Esse é o tema do programa de hoje. E nós vamos falar disso considerando que tudo na nossa vida faz parte de um plano e de um propósito de Deus. Se nós padecemos, se nós sorrimos, se nós sofremos, se nós ganhamos, se nós perdemos, tudo isso está dentro de um propósito divino, seja este permissivo ou seja este causado ou realizado pelo próprio Deus. Entendendo que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não importa o que acontece na sua vida, não importa o que atinge a sua vida, não importa exatamente que tipo de sofrimento lhe atinge, acredite, creia e saiba, existe um propósito divino e Deus transformará as circunstâncias e fará com que aqueles desastres e aquilo que daria errado somar e se tornar algo poderoso para a glória do nome dele. Tudo que acontece na nossa vida faz parte de um propósito divino. Quanto antes entendermos isso, mais rápido entenderemos que nossas vidas agora é dirigida pelo próprio Deus. Agora, quando eu falo sobre isso, é importante entendermos que muitas pessoas olham e podem até dizer, poxa, mas como Deus ele interfere na vida do ser humano dessa forma? Nós não temos livre-arbítrio, e a nossa vida e o nosso cotidiano, nossas escolhas, nossas decisões, e Deus interfere dessa forma. Eu preciso que você entenda que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós confessamos o nome dele, nós aceitamos a vida que ele proporciona. Eu quero que você entenda que quando Deus cria o homem, Deus estabelece uma relação, um relacionamento de pai e filho com o ser humano. Quando este peca, ele se afasta de Deus e ele diz não, virando as costas para a vida que Deus havia preparado para ele, uma vida no paraíso, aonde tudo lhe era concedido, aonde se ele acreditasse e ouvisse a voz de Deus, Deus o abençoaria. E ele vira as costas para essa vida que Deus havia estabelecido para ele. Quando isso acontece, então, o homem se afasta de Deus e passa a viver agora longe deste lugar que Deus havia estabelecido para ele. E é aí onde Cristo entra. Porque com todo esforço humano, o homem nunca conseguiu retornar para a vida que Deus havia estabelecido para ele. E sendo assim, Cristo ele vem como a solução. Cristo ele vem como a resposta para trazer o homem de volta. E o que é que Cristo apresenta? Cristo apresenta uma vida de acordo com sua palavra, seus padrões, de acordo com sua vivência, de acordo com a sua forma de viver. Jesus revela isso para nossas vidas. E quando nós o aceitamos, Paulo ele deixa bem claro que já não vivo mais eu. Cristo passa a viver em mim. Quando nós aceitamos a Cristo, nós abrimos mão da nossa vida de pecado e dizemos sim para uma vida de santidade separada e guardada para o próprio Deus. Isto se manifesta de forma muito clara no livro de Romanos, quando nós vemos quando Paulo ele fala que assim como o pecado entrou na terra por causa de um homem, da transgressão de um homem, e a morte passou a todos os homens da face da terra, assim também Cristo entregou-se uma única vez para que o dom gratuito de Deus passasse a todos os homens por meio de Cristo. Agora o homem precisaria escolher
viver a vida que Cristo havia estabelecido para ele. Então, quando nós escolhemos viver esta vida de que Cristo nos oferece, nós passamos a viver debaixo da sua vontade. Então, tudo que ele quiser, todos os propósitos, os caminhos, tudo agora está debaixo de um plano maior, está debaixo da vontade de Deus. Sendo assim, tudo o que acontece na nossa vida, seja um problema de desemprego, seja de uma enfermidade ou de qualquer circunstância ou situação, agora está debaixo de um propósito maior, de um propósito divino. Precisamos entender isso. Se uma enfermidade lhe atingiu, existe um propósito divino nisso aí. E a nossa proposta no programa de hoje é entender o que Deus espera de você. Quais as reflexões e atitudes que Deus espera da sua vida. O que Deus espera que aconteça na sua vida quando uma doença bater na sua porta. Entendendo que agora, fazendo parte desta nova vida em Cristo Jesus, no livro de Romanos, no capítulo número 5, versículo 20, que nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde o pecado tinha espaço, agora a graça possui todo o espaço. Aonde tinha pecado, agora sobra graça. Eu preciso que entenda que a proporção que a sua vida tinha de pecado agora é maior da graça de Deus. A graça de Deus está sobre a sua vida, por meio desta vida que você vive hoje, que não é mais sua, mas sim de Cristo Jesus. E desta nova vida, Cristo espera que nós venhamos levar a sério um compromisso que nós fizemos com Ele. Quando nós dizemos sim para o sacrifício de Cristo, nós assumimos um compromisso com o próprio Cristo. Ele disse que aquele que o confessar diante dos anjos e dos homens, este seria confessado diante do Pai que está nos céus. Um compromisso feito em público, que nos arremete a esta nova vida com Cristo Jesus. Ora, quando você decide se casar com alguém, você assume um compromisso com essa pessoa. Quando você faz um contrato de negócio, seja com quem for, com que empresa for, aliás, você assume um compromisso com aquele contrato firmado. E com Cristo é do mesmo jeito. Quando você decide viver a vida que Cristo lhe oferece, você deve ter em mente que agora existe um compromisso com Cristo. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas vivem hoje na igreja e não levam em conta a compreensão deste compromisso que agora tem. Você agora está comprometido com Cristo, com a santidade de Deus, com uma vida de oração, com uma vida de palavra. Não é mais uma tentativa, e isto não é um faz de conta, isso é sério. Quando você diz sim para o que Cristo fez na cruz, você agora passa a vivenciar um compromisso dia a dia com o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso claro no livro de Mateus, no capítulo de número 16 e no versículo de número 24, quando Jesus Cristo nos diz que aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser continuar depois de mim, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isto é uma prova de compromisso. Quando você se compromete com alguém, automaticamente você está renunciando algo de você mesmo. Então, precisamos entender, e nós precisamos entender que Deus espera isso de nós. Quando nós dizemos sim para o sacrifício de Cristo, Deus espera que nós venhamos levar a sério um compromisso, tenhamos um compromisso com Ele. Outra coisa que Deus espera de nós quando dizemos sim para o que Cristo fez na cruz do Calvário, é que a partir deste momento, a partir do momento que você diz sim para Cristo e para o sacrifício dele, você passa a ter um relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Este relacionamento que está descrito no livro de João, no capítulo 14 e no versículo de número 15, quando o próprio Cristo diz: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não conhece o seu Senhor. Eu vos chamo de amigo, e um amigo é conhecido por seu amigo. Ou seja, a partir do momento que nós dizemos sim para Cristo, nós assumimos um relacionamento de amigos, aonde não existe mais segredos, aonde não há mais temores e aonde não há mais coisas escondidas. Tudo é revelado e tudo é compartilhado entre si. Então entenda que você agora tem um relacionamento, e Deus espera disso. Deus espera que você possua um relacionamento com Jesus Cristo, a partir do momento que você diz sim para o que Ele fez naquela cruz.
Deus espera que nós venhamos conhecê-lo. Quando nós dizemos sim para Jesus, essa nova vida faz parte dela, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, nós encontramos isso quando Jó ele expressa para Deus: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço por contigo andar. Deus espera que nós venhamos conhecê-lo. Lembrando que durante todos esses programas passados nós temos falado que o tamanho da nossa fé equivale ao quanto nós conhecemos a Deus. Então Deus espera isso, que nós venhamos conhecer a Deus profundamente e de uma forma completa e genuína. Deus espera que nós venhamos ter esse conhecimento de Deus, da forma como Deus se revela para nós em toda a Escritura Sagrada. E Deus espera também que nós venhamos crer nele. Lembra que nós já vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus espera que nós venhamos ter essa certeza, esta fé genuína e autêntica no que em Cristo, em Deus. Deus espera que nós venhamos crer nele. Estas coisas Deus espera de nós, de cada cristão, de cada filho de Deus. Esses elementos eles formam um elo de cristandade, de cristianismo. Isto é um cristianismo verdadeiro. Se baseia em dar para Deus aquilo que ele espera de nós. Afinal de contas, você está dizendo sim para a vida, e a única vida que te oferece o céu como morada eterna. Agora, mesmo tendo e vivendo o que Deus espera de nós, em alguns momentos, isso antes e em alguns casos durante o processo de vida cristã, nós cometemos erros, problemas, existem problemas, cometemos erros e falhas que acabam nos distanciando de Deus. E quando nós estamos obstinados em nossa vida, quando nós estamos obstinados em nossos caminhos, distantes de Deus, Deus está disposto a fazer qualquer coisa para nos ter de volta. Deus não vai nos perder. Você lembra a parábola em que Cristo conta que um homem, pastor de ovelhas, ao perder uma de suas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida para retê-la, para ter ela de volta, e ele enfrenta riscos, ele enfrenta pedregais, espinhos, para poder recolher aquela ovelha de volta. Então, Cristo ele está disposto a tudo que estiver ao seu alcance e dentro e debaixo da sua vontade para te ter de volta. Se por acaso você não serve a Cristo, Deus está disposto a tudo, de acordo com o tempo, pelo tempo necessário e da forma necessária para te ter. Ele não quer te perder. E se por acaso você já é um cristão, mas por alguma situação está distante de Cristo, Deus está disposto a tudo para te ter de volta. Ele vai trabalhando no seu caminho, no seu dia a dia. É como se na estrada da vida ele fosse colocando placas que informam que você está distante dele. Ele quer ter você de volta. E então ele vai te dizendo isso. E quanto mais nos afastamos dele, mais ele nos busca, mais ele nos procura. E às vezes a gente não entende porque está tudo dando errado. A gente não entende porque está tudo desmoronando. É porque ele quer que nós se aproximemos dele. Ele quer nós mais perto dele. E ele está disposto a fazer isto para nos ter de volta. A permitir problemas, a permitir situações apenas para ter a nossa vida de volta, para não nos perder para o diabo. E isso se torna claro quando Deus permite algumas situações durante a Bíblia Sagrada, durante toda a história bíblica. Ele permite algumas situações para reter o povo de volta, para ter o seu povo de volta ao seu projeto, para ter de volta ao relacionamento com ele. Nós vemos que Deus permite o deserto para que o povo se aproxime dele de novo. Isso nós vemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando o próprio Moisés, usado por Deus, diz ao povo: olha, eu afligi vocês. Eu permiti a fome e a sede, para saber o que tinha no seu coração e para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus permitiu o deserto para ter o povo de volta. Deus permitiu o deserto para trazer o povo de volta para o que Deus queria, para o local onde Deus queria, para debaixo do seu projeto.
para debaixo dos seus planos. Deus permite muitas vezes o deserto nas nossas vidas apenas para nos ter de volta à sua casa, para ter-nos de volta a vida que Ele deseja para nós, aquela vida que nós dissemos sim, aquela vida que nós abraçamos quando aceitamos a fé. Deus permite muitas vezes nas nossas vidas e no nosso dia a dia guerras. Sim, quando você lê o livro de Juízes, e eu não dou nenhuma referência específica, porque em todo o livro de Juízes nós vemos isso, a Bíblia diz que Deus permitia que quando o povo se afastava dele, Deus permitia que um exército inimigo invadisse Israel e o escravizasse por tantos anos. Isso é repetitivo em Juízes. E Israel foi cativo por tantos anos e Deus levantou um juiz e o libertou. E eles viveram tantos anos em paz e se afastaram de Deus. E Deus permitiu mais uma guerra. E o povo se afastou de Deus. Deus permite uma nova guerra. E um exército se levanta. E um juiz se levanta. E Deus liberta o povo. O povo vive em paz tantos anos. E o povo se afasta de Deus. E isso é repetitivo em Juízes, em Crônicas, em Reis. Nós vemos isso claramente. Deus permite muitas vezes guerras para não nos perder. Deus permite que guerras se levantem contra a nossa vida apenas para não nos perder para o diabo. Muitas batalhas e muitas pelejas, muitas enfermidades, muitas doenças que nós enfrentamos, muitas situações só acontecem para que nós não venhamos nos perder do propósito e do plano que Deus tem para nós. Então Deus permite essas situações para nos trazer de volta para a sua vontade, para nos trazer de volta ao desejo dele, à vontade dele, à vida que ele tem preparado para nós e para a qual nós dissemos sim. E como nós já falamos aqui, Deus permite muitas vezes enfermidade para nos ter de volta. Sim, isto é claríssimo quando nós encontramos no livro de Jó a situação em que Jó se passava, quando nós vemos a história do centurião romano, no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo de número 5, e nós vemos também a história de Jairo. Nós temos 3 histórias que claramente nos mostram que Deus está disposto a permitir a enfermidade para nos aproximar dele de volta, para ter de volta a nossa vida debaixo de sua vontade e nas suas asas, no seu carinho, no seu aconchego. Sim, me diga de que outra forma um líder e um membro da sinagoga se aproximaria de Jesus, com exceção de Nicodemos, que se encontrou com ele de noite. Jairo, ele vai até Jesus por causa de uma enfermidade. Existem muitas pessoas que vão até Jesus. Talvez eu esteja falando com alguém que aceitou Jesus por conta de uma enfermidade que o trouxe até Cristo. Jairo é um exemplo de uma pessoa que foi a Cristo por causa de uma enfermidade que lhe atingiu. O centurião é um outro exemplo. Quando a enfermidade atinge o seu servo e ele vai até Jesus por causa da enfermidade. A enfermidade foi um veículo que lhe conduziu até a presença de Cristo. Existe um pastor que disse uma frase que eu acho interessante. Ele diz que existem 2 veículos que nos levam à presença de Deus. O primeiro é a oração e a adoração. É mais rápido, é mais prático e não causa dor, mas poucas pessoas vão por ele. E o segundo veículo são as provações. Este ninguém quer ir, mas muita gente vai por meio deste veículo. Muitas pessoas vão até o trono de Cristo. Muitas pessoas só dobram os seus joelhos quando elas se deparam com o deserto, com uma situação de enfermidades, quando elas se deparam com uma situação de provas. Nessas horas, eles se aproximam de Jesus Cristo. E quando eu falo do exemplo de Jó, talvez pessoas questionem, mas Jó, o homem tão justo e temente, no texto que nós lemos, no capítulo 42, versículo 5, nós vemos que a compreensão que Jó tinha é que ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele não tinha uma experiência com Cristo, com Deus, aliás. Ele não tinha uma experiência profunda com Deus. Ele disse, eu antes te conhecia de ouvir falar. Mas a enfermidade, a prova, o trouxe para mais perto de Deus. Ele diz, mas agora eu te conheço por contigo andar. Então Deus quer uma experiência mais íntima conosco. E muitas vezes Deus permite a enfermidade para ter essa experiência que Ele quer com a gente. Então, Deus espera isso. E quando você for atingido por essas situações, por uma enfermidade, ou quando você passar por uma prova, entenda, Deus está querendo você mais perto dele.
E mesmo você que não esteja passando por uma prova, coloque isso na sua cabeça. Entenda que Deus espera um relacionamento, Deus espera um compromisso. Deus quer você mais pertinho dele, para isso ele está disposto a tudo. Então, use o primeiro veículo para se aproximar dele. Vá por meio da adoração, vá por meio da oração. Não espere que uma situação difícil lhe atinja para que você vá até Cristo. Agora, se por acaso você foi atingido por uma espécie de enfermidade, eu quero lhe dar as boas-vindas a um time de pessoas que estão tendo a oportunidade de viver uma experiência maior com Deus. Isto porque a enfermidade, ela molda o seu caráter. Isto porque problemas de enfermidade, eles moldam a sua vida espiritual. E eles te deixam do jeito que você precisa estar para experimentar com Deus uma experiência íntima e espiritual tremenda. Agora, sobre essa experiência com Deus, nós vamos ver no próximo bloco, na próxima parte. Então, eu peço que você fique comigo. O link para a segunda parte vai estar aqui na descrição. E eu te vejo daqui a pouco.